Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2, do versículo 13 até o versículo de número 17. Os irmãos que encontraram, por favor, vamos colocar de pé. Vamos ler esse texto do Evangelho, Marcos 2, do 13 em diante, oramos. Deus continue falando ao nosso coração desde o momento da leitura. Lemos assim, Marcos 2, 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém? Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos, capítulo a capítulo, e nós vimos nas duas mensagens anteriores sobre esse texto, Jesus curando, Jesus purificando o leproso, mostrando a sua autoridade em purificar. Ele, ao tocar o leproso, não é contaminado, ele não se torna impuro, como asseverava a lei. Ao contrário, ele purifica. Jesus é aquele que purifica. A lepra é um tipo, um exemplo, um modelo do pecado, simboliza aqui o pecado. Mais um pouco à frente, nós lemos o texto dos amigos que levaram um paralítico até Jesus, e não conseguindo entrar na casa, abriram um buraco no telhado e desceram por ali o paralítico. Jesus, ao olhar aquele paralítico, vendo a fé dos seus amigos, Jesus disse ao paralítico em primeiro lugar, assim, logo de início: os seus pecados estão perdoados. A primeira palavra de Jesus para aquele homem não foi: você está curado ou receba a cura, mas os seus pecados estão perdoados. O texto continua, e esse texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o chamado de Levi, o chamado de Mateus, é mais uma amostra de que Jesus é aquele que pode perdoar pecados. E você poderia questionar, perguntar: mas até quando? Até que ponto Jesus pode perdoar um pecador? E esse chamado de Mateus, Levi, é um exemplo de que Jesus perdoa todos os pecadores. Você já deve ter ouvido aquela expressão: ah, mas fulano gosta de tudo, mas até de Beltrano. Você fala assim, até dele, é porque você entende que aquele é uma pessoa realmente muito difícil de se gostar. E aí você podia perguntar: Jesus pode perdoar a todos, mas até Mateus? E por que eu digo até Mateus ou Levi? Logo de início, deixa eu aqui falar desses nomes. Aqui no Evangelho de Marcos, o nome que aparece é Levi. No Evangelho de Lucas, o nome que aparece para esse chamado do publicano também é Levi. Apenas no Evangelho de Mateus, o nome usado é
Mateus. E eu vou explicar para você o porquê. Mateus e Levi são a mesma pessoa, usando dois nomes distintos. Embora a Bíblia não diga a razão disso, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, deixa eu dizer o significado. Levi significava unido, de união. E o nome Mateus significa dom, dádiva, dom de Deus. Por que uso dos dois nomes? Alguns vão dizer, vão interpretar, que Jesus teria mudado o nome de Levi para Mateus, como fizera com o nome de Simão para Pedro. No entanto, se com relação àquele apóstolo, o apóstolo Pedro, isso acontece, não acontece explicitamente em relação a Levi. Uma outra situação, uma outra possibilidade é que Levi tenha adotado também o nome de Mateus. Levi, isso era comum, uma prática comum no primeiro século. Mateus, nome Levi, perdão, era o seu nome de batismo, era o seu nome que seus pais haviam dado, de batismo fora de contexto, mas o nome que os pais tinham dado para esse homem, e era um nome de origem hebraica. O nome Mateus seria de origem grega, um hebraico já misturado com o grego, o grego koineu, o grego comum falado na Palestina. E por que eles faziam isso? Para facilitar as transações comerciais. A Palestina, Galileia, chamada Galileia dos Gentios, era um ponto de encontro, para todos os lugares. Todas as rotas comerciais passavam por ali. Então, para você ter mais facilidade no comércio, no tráfico, nos relacionamentos, eles adotavam um nome que fosse mais fácil, mais familiar, um nome também de origem grega. Essa é uma possibilidade. Mas você precisa entender que Mateus e Levi são a mesma pessoa. E qual era a profissão dele? A profissão dele, ele era um publicano, era um cobrador de impostos. Publicano e cobrador de impostos são sinônimos, é a mesma coisa. Quando você fala publicano, você leia, entenda, um cobrador de impostos. E os cobradores de impostos, irmãos, nunca foram muito amados, nunca foram benquistos. E até hoje, ninguém paga imposto com satisfação, ninguém ama fazer isso. Quanto mais naquele tempo. O que era um cobrador de impostos? Um publicano. A Palestina, como muitos outros lugares ali na época, estavam sob o domínio de Roma. E Roma cobrava impostos dos povos que tinham sido vencidos. E o que acontecia? Pegava gente daquele próprio povo. Alguns chegam a dizer que alguns generais romanos compravam isso de Roma e delegavam essas coletorias, instituía. E aí você era um hebreu, era um cidadão da terra a serviço do opressor. Então você primeiro era considerado como um traidor da pátria. E se as pessoas não gostam mesmo de cobradores de impostos, dos publicanos, menos ainda. Por quê? Porque hoje você sabe exatamente quanto tem que pagar. Isso é claro, naquele tempo não ficava claro quanto você devia. E aí os publicanos tiravam daqueles contribuintes, que eu vou te perguntar, por que contribuinte, Contribuinte é aquele que dá, de bom gosto, É daqueles contribuintes, o máximo que podiam, ou seja, recebiam mais, extorquiam, a fim de enriquecer, ter um enriquecimento próprio, lícito e ilegal. Isso era uma prática comum. Então eles eram odiados pelo povo. Quando você se tornava um publicano, você causava vergonha à sua família,
você causava vergonha aos seus amigos, o testemunho de um publicano não era aceito pelos judeus. Eu vi, eu sei, eu posso. Não, o seu testemunho não é aceito, você não é digno de testemunhar. Um publicano, lembra que nós falamos aqui há 2 domingos, né, 2 sermões passados, sobre a cura do leproso? Quem tocava no leproso ficava imundo. Quem tinha algum contato com um publicano, um coletor de impostos, também ficava imundo. Essa era a bagagem, a carga que carregava esse homem, era a carga que carregava Levi. E aí nós perguntamos, mas até para Levi tem salvação? Até para este homem a oportunidade? Até este homem a graça de Deus pode alcançar? Até ele? E a resposta do Evangelho, a resposta da graça de Deus é um retumbante sim. A graça de Deus alcança também Levi, porque a graça de Deus alcança o maior dos pecadores. A graça de Deus vai até aqueles que estão marginalizados. A graça de Deus alcança aquele que ninguém alcança. A graça de Deus é capaz, Deus em sua graça é capaz de amar aqueles que não são amáveis por ninguém, que são desprezados, que são excluídos, que não são dignos da companhia das outras pessoas. Deus ama a todos e Deus chama. O chamado de Levi ou de Mateus tem algumas implicações para as nossas vidas, traz algumas mensagens para cada um de nós. E o primeiro que nós vamos ver é um olhar. De novo saiu Jesus para junto do mar. Jesus, onde passava, ele atraía a atenção das pessoas. Jesus era carismático, mas ao mesmo tempo que atraía a atenção das pessoas, de alguns, atraía também a hostilidade de muitos outros. E as portas da sinagoga, onde Jesus vai primeiro, agora estão se fechando para ele. Mas não é porque as portas da sinagoga não se fecham, é que ele deixa de pregar. Se ele não prega na sinagoga, ele prega nos caminhos, ele prega nos montes, ele prega nas praias, ele prega ao ar livre. O céu, a abóbora celeste é um teto sobre a sua cabeça. Ele, enquanto anda, enquanto caminha, ele ensina aos seus discípulos. Na verdade, essa é uma prática, um costume, era algo comum entre os mestres daquele tempo. Enquanto estão andando, eles estão ensinando os seus discípulos. Enquanto Jesus está fazendo isso, o texto diz, de maneira maravilhosa, que enquanto ia passando, enquanto ia caminhando, andando, enquanto a vida seguia o seu curso natural, enquanto ele ia cumprindo a sua agenda, ele viu a Levi. Eu destaco esse verbo, ele viu. Nós temos aqui o chamado de Jesus, tem um olhar. Jesus olha, Jesus enxerga, Jesus percebe, ele vê, ele olha para aquele que ninguém olha. Ele não viu apenas um cobrador de impostos, ele não viu apenas um publicano, ele não viu apenas um homem à margem da sociedade, ele não viu apenas alguém que envergonhara a sua família e os seus amigos, ele não viu apenas um homem desonesto, embora nós não possamos dizer com certeza que Levi era, que Levi era um homem ganancioso, mas todas as indicações mostram isso. Só o fato de ter se tornado um publicano evidencia isso, porque você não era obrigado a ser publicano. Você se tornava um publicano, você se tornava um coletor de impostos, você valorizava, o publicano valorizava mais o dinheiro do que o caráter,
dinheiro do que o bom nome, o dinheiro do que a sua situação na sociedade, na sua família e seus amigos. Mas Jesus olha e vê, não apenas isso, mas Jesus vê Levi. Jesus enxerga aquele homem. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Outras passagens do Evangelho mostram isso também. Lembra de outro publicano, de Zaqueu, que ele está no sicômoro, está em cima de uma árvore, ele está tentando ali ver Jesus, mas quando Jesus passa, diz o texto que Jesus viu Zaqueu. Jesus olhou para Zaqueu. Jesus aqui também olhou para Levi. Você pode, no meio das suas dificuldades, no meio da sua coletoria, vamos pensar assim, você está na sua rotina, na sua vida, talvez uma vida que não agrade a Deus, uma vida que seja distante dos propósitos de Deus. É possível que você não tenha alcançado o favor da sua família, compreensão dos seus amigos, é possível que ninguém queira falar com você, e é possível que até você mereça isso por algum motivo, mas a grandeza do Evangelho é que Jesus passa, e onde Jesus passa, Ele transforma as realidades, e Jesus te vê, Ele te enxerga, Ele sabe o seu nome, porque Ele conhece você como você é. O texto diz: Jesus viu a Levi, e tudo muda quando Jesus nos vê, quando Jesus nos enxerga. Então, se você pensa que ninguém olha para você, que ninguém te percebe, que ninguém te nota, que você vai ficar ali, ou estar ali, ou não estar ali, não fará nenhuma diferença. Não há vezes que nós nos consideramos assim: a minha presença não vai fazer diferença nenhuma se eu chegar, se eu sair, se eu estiver presente, se eu estiver ausente, se eu estiver rindo, se eu estiver chorando, se eu estiver sem saúde, se eu estiver doente, ninguém nota. E às vezes a triste realidade é que as pessoas não notam mesmo, mas Jesus sempre vê, Ele sempre enxerga. Jesus passando viu a Levi, e você pode tornar isso mais pessoal. E o nosso desejo é que você torne isso mais pessoal. Jesus passando hoje, nessa noite, Jesus olha e te vê você e te chama pelo seu nome, porque Ele conhece. E você pode dizer: mas eu não mereço, mas eu traí a minha pátria, eu traí os meus princípios, eu fiz o que não devia ser feito, e por isso ninguém gosta de mim. Mas Deus gosta de você, Deus te ama, e te ama tanto, que o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, textual do Evangelho, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não te ama de uma maneira qualquer, não é um amorzinho, não é algo passageiro, mas é algo eterno, é algo duradouro, é algo grande, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou de tal maneira. Dê ênfase a isso, de tal maneira. Deus te ama muito, e Ele te enxerga. Os olhos de Deus não estão fechados. Eles que não dormem, diz o salmista no Salmo 121, não dorme nem dormita o guarda de Israel. Os olhos de Deus não se fecham para você. Os olhos de Deus não ficam pesados como os nossos e somos vencidos pelo sono. Mas Deus não é assim. Não dormita, não dorme, não toscaneja o guarda de Israel. Ele não pisca os olhos, Ele está com os olhos atentos em você, e Ele te vê. Nós podemos orar com o salmista no Salmo 139,
39, Salmo 139. O Senhor me sonda e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se faço a minha cama no abismo, lá estás. Se pego as asas da alva, lá estás também. Onde quer que eu esteja, Deus está. Quando me assento e quando me levanto. Quando Mateus se assentava naquela coletoria, Jesus estava olhando para ele, Deus estava vendo ele, enxergando ele e amando ele. Quando você acorda de manhã, às vezes desanimado, cansado, Deus está olhando você. Quando você vai para o seu trabalho e ali luta com dificuldade, Deus está olhando você. Quando você está no seu relacionamento, no seu casamento, e você enfrenta ali problemas, lutas, Deus está olhando você. Quando ninguém vê, Deus ainda assim está nos vendo. Então grava isso no coração. Deus, Jesus, viu Levi, e Ele vê você também. Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós temos um chamado. Ele olha e Ele chama. Disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, o nosso chamado, embora nós tenhamos isso como um convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Esse convite, esse chamado, é um imperativo. Até no texto que eu citei aqui, de Mateus 11, nós temos aqui um imperativo: vinde a mim. Aqui nós temos um imperativo de Jesus: segue-me. É uma ordem. E certamente Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha tido conhecimento de algumas mensagens, de alguns milagres. Quem sabe algumas pessoas passaram por ali e falaram isso para ele. Ele já conhecia. Quando Jesus passou e chamou e deu a ordem: segue, ele não pensou duas vezes. Diz o texto que ele se levantou e o seguiu. Que falta de profissionalismo de Mateus, você poderia dizer, né? Tinha que pelo menos acabar o expediente, tinha que fechar as contas, tinha que entregar o serviço, tinha que passar a função para outro, tinha que fazer uma coisa, tinha que se despedir da família, que talvez já não quisesse. Mas não, Mateus, ele simplesmente levanta e segue a Jesus. Nós somos chamados, e o Deus que nos chama com força, com autoridade. Não é um pedinte nos chamando, é o Deus soberano nos chamando. O chamado de Deus é um chamado soberano, por isso é um chamado irresistível. Deus não é um pedinte dizendo vem, Ele é o Rei do universo, o Senhor da vida, da nossa vida, dizendo vem. E Mateus se levanta e vai. Há uma diferença, algo peculiar no chamado de Mateus. Todos abandonaram muitas coisas para seguir Jesus. Você lembra de Pedro? Quando Jesus disse: olha, não há quem tenha abandonado pai, mãe, irmãos, por amor de mim, que não receba nesta vida. E Mateus disse, e Pedro disse: olha, Senhor, nós largamos tudo para te seguir. E certa vez eu preguei sobre esse texto e disse: tudo, Pedro, um barco, quem sabe lá uma empresa falida, né, que não estava dando muito certo, mas eles seguimos, abandonamos tudo, de fato era tudo que eles tinham para seguir a Jesus. Mateus, ele larga tudo também. Só que pensa bem comigo na decisão de Mateus. Pedro não era rico,
Mas Mateus era odiado, era desprezado, não podia andar livremente nas ruas, mas era rico, tinha conforto, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, tinha uma carreira promissora à sua frente, era um funcionário do Estado, era um funcionário público, tinha tudo o que ele pudesse ter, pudesse desejar, querer. Quando Jesus morreu, o que Pedro disse certa vez? Ele estava com os discípulos, havia o moral estava baixo, e Pedro se levantou e disse: eu vou pescar, eu vou voltar à pesca. Foi bom enquanto durou, foi bom andar esses 3 anos com ele, foi bom acreditar nessa promessa messiânica, foi maravilhoso que eu vi cego enxergar, eu vi coxo andar, eu vi morto ressuscitar, mas agora acabou, e as contas chegam, você sabe, a vida continua, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar ao meu trabalho, eu vou voltar para o mar sempre vai estar lá, os peixes sempre estarão lá, mas Mateus, ele não podia dizer: eu vou voltar para a coletoria, eu vou chegar lá e vou voltar a ser cobrador de impostos. Outro já estava no lugar, ele já tinha sido substituído. Mateus larga tudo, sem pensar. Sabe por quê, irmãos? Esse tudo que nós temos sem Jesus não significa absolutamente nada. Esse tudo que o homem tem sem Deus não vale nada. A vida com Deus, sem Deus, é uma vida vazia, é uma vida destituída de sentido, de razão, sem propósito. Por isso que nós questionamos quando alguém fala assim: mas fulano, o mundo oferece muito, o mundo tem muito para dar, o mundo não tem nada para dar para você, né? A sua vida, a sua alegria, a sua felicidade, a sua paz só é encontrada em Jesus Cristo. Um chamado, uma vocação. Nós lemos aqui no devocional o texto do Evangelho de João, no capítulo 10. Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e naquela ocasião o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Mateus, Levi, era uma ovelha de Jesus. Ele ainda não sabia, ele ainda não tinha conhecimento disso. Era uma ovelha desgarrada, mas era uma ovelha. E quando Jesus chamou, Levi ouviu a sua voz e o seguiu. Que você hoje também ouça a voz do bom pastor te chamando, e largue tudo, não deixe para depois. Alguns do Evangelho fizeram isso: deixa eu sepultar o meu pai, deixa eu cuidar da minha junta de boi que eu comprei, deixa eu experimentar, deixa eu casar primeiro. E quantas são as desculpas que vão postergando esse compromisso com Deus. Levi não fez isso. Prontamente, imediatamente, levantou-se e seguiu a Jesus. Paulo diz lá em Romanos, por que isso acontece? Romanos capítulo 8, no versículo 30. Aqueles que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Você já é um escolhido por Deus, Ele está te chamando. Atenda o chamado, largue tudo para trás. Coletoria não é nada. Ele está passando hoje, te vendo sentado aí na sua coletoria, seja lá o que for isso na sua vida, e Ele te chama: larga tudo e vem para o Senhor Jesus. Se nós temos um olhar, se nós temos um chamado, em terceiro lugar, nós temos uma festa. Achando-se Jesus na casa de Mateus,
a mesa de Mateus, a mesa de Levi, estavam juntos ali também os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Uma festa. Mas quem estava nessa festa? Publicanos e pecadores, muitos. Desprezado pelos judeus. Quem eram seus amigos? Quem eram a sua companhia? Aqueles que eram como ele, publicanos e pecadores. Hoje, pela manhã, nós já dissemos aqui, estamos falando sobre o pecado original, que significa a doutrina, na teologia, que todos nós nascemos em pecado, precisamos da graça de Deus. Bem, aqui pecadores, nem sempre, ou na sua grande maioria, não eram assassinos, não eram gente que tinham cometido os pecados morais, roubo, podia ter alguns desses adúlteros aqui no meio, mas pecadores para os fariseus eram tantos esses que eu falei, como eram também aqueles que simplesmente não praticavam os rituais instituídos pelos próprios fariseus, não lavavam as mãos tantas vezes antes da refeição, não guardavam ali a metragem correta de caminhar no sábado, enfim, qualquer pessoa que transgredisse uma lei moral era também um pecador. Estavam essas pessoas ali num grande banquete. E essa festa, irmãos, nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que essa festa nos ensina é que quando nós somos alcançados, quando Jesus olha para nós, quando Ele nos chama, quando nós atendemos esse chamado, nós queremos ter Jesus conosco. Nós queremos ter Jesus na nossa casa, nós queremos ter Jesus na nossa vida, nós queremos ter Jesus no nosso trabalho, nós queremos ter Jesus no nosso lazer, nós queremos ter Jesus na nossa rotina, nós queremos ter Jesus na nossa história, nós queremos estar com Jesus. E na antiguidade, no primeiro século, a mesa, o banquete, era esse símbolo de comunhão. Não dá para você ser crente na igreja e descrente fora da igreja. É necessário estar em comunhão com Jesus. A segunda coisa, que é essa festa, esse banquete, essa mesa nos ensina, é que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando você recebe essa graça salvadora, você também quer transmitir isso para outras pessoas. Você dá um banquete, como Zaqueu também deu. Você quer ter muitas pessoas, amigos seus, que vivem a mesma vida, que compartilhavam as mesmas histórias, para que ouçam agora isso que transformou a sua vida. Sempre, quando alguém se converte, apresenta muitos a Cristo. Esse banquete, essa festa, mostra isso de uma maneira clara. Então, você aceitou Jesus? Tenha comunhão com Ele. Você já foi alcançado pela graça? Faça com que essa graça alcance outros também. E a única coisa que nós precisamos fazer, porque não somos nós que transformamos, mudamos de mente, é colocar a pessoa em contato com Jesus. É como se Levi tivesse pensado: olha, eu sei que se os meus amigos olharem nos olhos de Jesus como eu olhei, eu sei se os meus amigos ouvirem a voz dele como eu vi, se os meus amigos virem as mãos dele estendidas como eu vi, eles também terão a sua vida transformada. É apresentar a Jesus. Lembra do que o discípulo fez, quando foi chamado por Jesus? Ele, texto de Natanael, ele diz: vem ver. Eu não acredito, então vem ver. Era o que Mateus fez. Em quarto lugar, se nós temos um olhar, se nós temos um chamado, se nós temos uma festa, nós temos um diagnóstico. Os escribas e fariseus, irmãos, já tinham expulsado, entre aspas, Jesus da sinagoga. E que paradoxo, não? O Filho de Deus agora
não pode entrar num lugar que se pregava a palavra de Deus. Jesus pega nas campinas, os caminhos, como já dissemos, e os fariseus estão sempre ali como antagonistas, como algozes, como inimigos, e eles primeiro colocam um sentimento no seu coração. Olha a gradação do pecado deles. Primeiro eles pensam, quando Jesus cura o paralítico, eles perguntam na cabeça deles, só que eles não sabiam que Jesus estava ouvindo, né? Na cabeça deles, quem é este para perdoar os pecados? Eles falam entre eles ali, eles não tornam isso público, mas Jesus, que sabia todas as coisas, diz: por que perguntam entre vós? Por que razoais entre vós? Qual é o mais fácil dizer? Você está purificado, você está perdoado, ou levanta-te e anda? Ele disse: para que saibam, o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar o pecado. Esse é o paralítico. Levanta, toma o teu leito e anda. Foi entre eles. Aqui, eles já estão falando com os discípulos. Mas por que come o seu mestre com publicanos e pecadores? Chamar Mateus, irmãos, incluir Mateus no seu grupo de discípulos, era algo que na cabeça dos fariseus, dos religiosos daquela época, desqualificava Jesus como mestre, desqualificava o ministério de Jesus, porque ele era um pecador, era um publicano. Só que a coisa piora, porque agora, além de ter chamado Mateus, ele está comendo à mesa com Mateus. Isso é uma afronta muito grave, porque um fariseu não podia aceitar, um religioso, a hospitalidade de um homem pecador, e ele estaria à mesa com Mateus, junto com aqueles homens. E depois, se você for lendo o texto aqui, o próximo texto, fala do jejum. Primeiro, eles perguntam por que come com pecadores. Aí depois, sabe o que eles perguntam? Por que ele come. Agora não é porque come com os pecadores, não. Por quê? Porque come. Então fica uma lição. Quando a gente quer dar muita satisfação da nossa vida para o outro, para aqueles que não podem nos salvar, que não podem nos libertar, que não é o Deus da nossa vida, começa assim, A pessoa questiona, daqui a pouco pergunta por que você come com isso, com essas pessoas, depois não, por que você come? O nosso compromisso é com Deus. Jesus, ele responde, ainda que a pergunta não tenha sido dirigida a ele não deixa isso minar ali a unidade dos seus discípulos. Ele responde, tendo ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médicos, mas os pecadores, os doentes, não vim chamar os justos, e sim pecadores. Irmão, Jesus não ignora que aqueles homens que estão à mesa com ele sejam pecadores. Ele não é conivente com o pecado, mas ele, como médico, está onde estão os doentes. Você que não é médico pode querer ficar longe de uma pessoa doente, mas o médico tem que ficar onde estão os doentes. O lugar do médico é onde essas pessoas estão, quem precisam dele. Os santos não precisam de médico, disse Jesus, o óbvio, o natural. Mas o que Jesus não disse ou não ensinou em relação a isso? Primeiro, ele não ensinou que existia alguém que era justo, alguém que de fato era são, porque de fato não existe esse tipo de pessoas. Todos nós somos pecadores. Davi, ele disse lá no Salmo 51, confessando o seu pecado: eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. O texto de Paulo aos Romanos, capítulo 3, vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e ainda não há justo, nem sequer um. Então, nesse sentido, todos são enfermos. Mas ele estava falando daqueles que não se reconhecem, daqueles que não conseguem enxergar isso. É aquilo que o ditado popular também exemplifica: o pior cego é aquele que não quer ver. E aí, já que você não reconhece a sua enfermidade, já que você não reconhece o seu pecado, eu não
posso te salvar, eu não posso te chamar. Eu vim para salvar aqueles que estão doentes, aqueles que precisam. É o diagnóstico que Jesus faz. E todos nós, irmãos, todos nós precisamos do Senhor Jesus. Todos nós estamos doentes. Ou como disse o apóstolo Paulo, que antes de Cristo, ou sem Cristo, sem Deus no mundo, no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Precisamos de Jesus, precisamos do médico dos médicos, precisamos daquele que pode ressuscitar os mortos, precisamos daquele que pode transformar o Mateus, o Levi, o publicano, de um homem desonesto, de um corrupto, de um traidor, de um pária na sociedade, de alguém que não tinha voz, nem como testemunha, transformar ele num homem, num apóstolo, porque quando Jesus viu, ele não viu apenas o homem corrupto, ele não viu apenas o homem que tinha se vendido, não viu apenas o traidor da nação, ele viu ali um apóstolo, e Jesus o chamou. E agora, Mateus, que não podia testemunhar nada, ele se torna testemunha do maior fato da história, ele se torna o biógrafo de Jesus. Ele largou a valentoria, mas ele não perdeu nada, ele ganhou tudo. Ele perdeu o mundo, mas ganhou o reino de Deus, e ganhou algo que talvez ele nem imaginava. Ele ganhou fama, ele se tornou autor do Evangelho, ele se tornou o biógrafo de Jesus. Deus transforma a vida das pessoas. Não importa onde você esteja, Deus pode transformar a sua vida. Não importa quem você seja hoje, Deus pode e quer transformar a sua vida. Não importa o que as pessoas pensam de você, como elas te tratam e o que você fez em Cristo Jesus, a chance, a oportunidade, a transformação. A única coisa que você precisa fazer, quando Ele te vê, Ele está te vendo hoje, e Ele está te chamando hoje, é você largar tudo de maneira pronta, imediata, sem retroceder, sem nenhuma postergação, e seguir ao Senhor Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E ainda 1 João na carta diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de toda iniquidade. Um olhar, um chamado, uma festa, um diagnóstico, uma vida transformada, é uma mensagem que você precisa aplicar hoje na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.